5 segundos antes da sentença, a faxineira pediu para falar e defender seu patrão. Conceição. Silva sentia o coração disparar enquanto o juiz Dr. Henrique Medeiros erguia lentamente o martelo. O silêncio pesado do tribunal parecia sufocar todos os presentes, e ela sabia que em poucos segundos a vida do homem que mais respeitava no mundo seria arruinada para sempre. Foi quando uma voz trêmula cortou o ar tenso da sala. Por favor, meritíssimo, me deixem falar. Todas as cabeças se viraram para a mulher de 45 anos, que ainda vestia o uniforme azul de faxineira, com o avental branco amarrotado e as luvas amarelas tremendo em suas mãos. Conceição havia corrido direto do trabalho ao descobrir que a sentença seria naquele dia, sem nem mesmo trocar de roupa. O empresário Antônio Mendes, sentado no banco dos réus, fechou os olhos com força. Após meses sendo acusado de desviar os fundos da aposentadoria de seus funcionários, ele havia perdido todas as esperanças. Agora via sua fiel funcionária se expondo daquela forma e temia que ela apenas piorasse sua situação. «Senhor juiz, eu trabalho há 15 anos para o senhor Antônio», disse Conceição, ignorando os murmúrios de desaprovação na sala. «E eu vi algo muito importante na noite, antes desse suposto desvio acontecer». O promotor Dr. Ricardo Sampaio se levantou imediatamente. «Excelência, essa mulher não é testemunha registrada no processo. Não pode simplesmente interromper uma sentença». Mas Conceição já havia tirado da bolsa um papel amassado, guardado com tanto cuidado que parecia um tesouro. «Eu tenho isso aqui, doutor. É uma carta que o patrão escreveu, mas nunca enviou. Uma carta confessando que estava sendo chantageado». A revelação causou um alvoroço na sala. O próprio advogado de defesa, Dr. Carlos Nunes, olhou surpreso. Ele não sabia dessa informação. Como uma simples faxineira poderia ter uma evidência que nem a defesa conhecia? «Onde a senhora conseguiu isso?» perguntou o juiz, intrigado com a determinação daquela mulher simples. «Encontrei no lixo do escritório há 3 meses, meritíssimo», respondeu Conceição, as lágrimas começando a formar em seus olhos. «O senhor Antônio jogou fora, mas eu sempre recolho os papéis importantes que encontro no lixo. Minha avó me ensinou que nunca se sabe quando algo pode ser útil». Antônio abriu os olhos, surpreso. Durante todos esses anos, nunca havia notado esse hábito de Conceição. Ela sempre havia sido discreta, quase invisível, fazendo seu trabalho com dedicação, mas sem chamar atenção. O juiz permitiu que ela continuasse, curioso para entender a situação. «A senhora pode ler o conteúdo dessa carta?» Conceição desdobrou o papel com mãos trêmulas. «Aos meus funcionários peço perdão pelo que estão me forçando a fazer. Alguém descobriu sobre meu passado e está me chantageando para roubar de vocês. Prefiro enfrentar as consequências a prejudicar quem confiou em mim durante tantos anos. Se estão lendo isso, é porque não tive coragem de enviar e optei por me sacrificar sozinho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando». O silêncio na sala era ensurdecedor. Antônio havia escrito aquela carta numa noite de desespero, quando percebeu que não havia saída, mas nunca imaginou que Conceição a encontraria. «Isso não prova nada», disse o promotor, tentando desacreditar a evidência. «Qualquer pessoa pode escrever uma carta e dizer que foi encontrada no lixo». Mas Conceição não havia terminado. «Senhor promotor, eu posso provar que essa carta é verdadeira. Durante esses 15 anos, eu sempre notei que o patrão passava noites em claro no escritório quando havia problemas na empresa. E nos últimos meses, ele estava vendendo as coisas pessoais dele». «Como a senhora sabe disso?» perguntou o juiz. «Porque eu limpava a sala dele todas as manhãs e via as gavetas vazias onde antes tinha relógio caro, canetas de ouro e até uma foto da falecida esposa dele numa moldura de prata», explicou Conceição, sua voz ganhando força. Ele estava vendendo tudo para tentar cobrir o rombo que alguém fez na empresa. Antônio sentiu um nó na garganta.
Conceição havia notado detalhes que nem mesmo sua família percebera. Ela conhecia sua rotina melhor que qualquer pessoa. E tem mais, meritíssimo. Continuou Conceição, tirando outro papel da bolsa. Eu achei isso também no lixo. Uma conta de um empréstimo que o patrão fez usando a casa dele como garantia. Ele estava tentando conseguir dinheiro para devolver para os funcionários. O contador da empresa, Sr. Mário Santos, que estava sentado na plateia como testemunha de acusação, começou a ficar visivelmente nervoso. Conceição lançou um olhar em sua direção antes de continuar. Meritíssimo, tem alguém nessa sala que sabe muito bem quem realmente roubou o dinheiro dos funcionários, disse ela, apontando discretamente para Mário. E eu posso provar. Essa mulher está inventando coisas, gritou Mário se levantando. Ela é apenas uma faxineira sem estudos. Como pode saber de alguma coisa importante? O senhor tem razão, seu Mário, respondeu Conceição calmamente. Eu sou só uma faxineira. Mas faxineira vê tudo, ouve tudo e guarda tudo o que pode ser importante. Ela abriu sua bolsa e despejou sobre a mesa uma quantidade impressionante de papéis. Durante meses eu vi o senhor chegando de madrugada no escritório, rasgando documentos e jogando fora, mas eu sempre recolhia os pedaços. A sala explodiu em murmúrios. Mário estava pálido, suando frio. Eu não sabia o que significavam essas coisas, continuou Conceição, organizando os papéis. Mas juntei os pedaços em casa como se fosse um quebra-cabeça. Minha neta me ajudava. Disse que parecia um jogo. Só que quando montamos, vimos que eram transferências de dinheiro para contas que não eram da empresa. O promotor se aproximou para examinar os documentos. Sua expressão mudou completamente ao ver o que estava ali. Transferências bancárias, e-mails impressos, comprovantes de transações suspeitas. Por que a senhora esperou até agora para apresentar isso? Perguntou o juiz. Conceição baixou a cabeça, envergonhada. Porque eu tinha medo, meritíssimo. Medo de perder meu emprego. Eu crio 3 netos sozinha desde que minha filha. Desde que ela nos deixou. Eu precisava do trabalho. Antônio olhou para ela com surpresa. Em 15 anos, nunca soube que Conceição criava netos sozinha. Sempre a viu como uma funcionária dedicada, mas nunca perguntou sobre sua vida pessoal. Mas quando soube que iam condenar o patrão por algo que ele não fez, não consegui ficar calada, continuou ela, as lágrimas agora correndo livremente. Ele sempre me tratou com respeito. Sempre pagou meu salário em dia, mesmo quando a empresa estava passando dificuldades. Uma voz se levantou da plateia. É verdade. O Antônio me pagou do próprio bolso quando a empresa não tinha dinheiro. Era Dona Rosa, uma funcionária aposentada que estava acompanhando o julgamento. Outras vozes se juntaram, confirmando gestos similares de Antônio ao longo dos anos. Ordem! Gritou o juiz, batendo o martelo. Vou examinar esses documentos apresentados pela senhora Conceição. Enquanto o juiz analisava os papéis, Mário tentou discretamente se dirigir para a saída, mas Conceição havia notado. Meritíssimo, o senhor Mário está tentando sair da sala, disse ela. Senhor Santos, permaneça em seu lugar, ordenou o juiz. Mário parou, claramente nervoso. Sua esposa, Dona Lúcia, que estava na plateia, o olhava com uma expressão de crescente desconfiança. Mário, o que está acontecendo? Perguntou ela em voz alta. Nada, Lúcia, essa mulher está mentindo, respondeu ele suando cada vez mais. Mas Conceição ainda não havia terminado. Meritíssimo, eu também tenho isto aqui, disse, tirando um celular antigo da bolsa. É o telefone velho do patrão, que ele jogou fora quando comprou um novo. Eu peguei porque minha neta queria brincar com os jogos, mas quando ela mexeu no aparelho, encontrou mensagens apagadas. Como assim? Perguntou o advogado de defesa. Minha neta sabe mexer nessas coisas de tecnologia melhor que eu, explicou Conceição. Ela conseguiu recuperar mensagens que foram apagadas, mensagens de ameaça. O juiz pediu para ver o aparelho. Com a ajuda de um técnico do tribunal, conseguiram acessar as mensagens recuperadas. O que encontraram foi assustador. Ameaças explícitas contra Antônio e sua família,
vindas de um número não identificado. Se não transferir o dinheiro como combinado, todos vão saber sobre seu passado, leu o juiz em voz alta. Sua reputação será destruída e você perderá tudo mesmo. Antônio fechou os olhos, revivendo o pesadelo dos últimos meses. As ameaças vinham sempre de madrugada, de números diferentes, mas sempre com a mesma exigência. Qual passado é esse? Perguntou o promotor, agora claramente interessado em entender a situação. Meritíssimo, disse Antônio, falando pela primeira vez durante toda a audiência. Há 20 anos, quando comecei minha empresa, cometi alguns erros na contabilidade por inexperiência. Não foram intencionais, mas tecnicamente eram irregularidades. Eu mesmo corrigi tudo e paguei as multas, mas os documentos ficaram arquivados. E alguém descobriu isso e o estava chantageando? Perguntou o juiz. Sim, senhor. Preferiam que eu fosse considerado ladrão a ter minha reputação manchada por erros do passado, mas nunca imaginei que isso chegaria tão longe. Dona Lúcia, da plateia, se levantou com uma expressão de raiva. Mário Santos, você está envolvido nisso? Claro que não, Lúcia, gritou ele. Essa faxineira está inventando tudo isso. Mas Conceição sacou mais um papel. Seu Mário, o senhor esqueceu isso na impressora do escritório na semana passada, disse ela, entregando ao juiz. É um e-mail seu marcando encontro com alguém para acertar os últimos detalhes. O papel foi examinado. Era realmente um e-mail da conta pessoal de Mário, marcando um encontro suspeito no mesmo dia em que as últimas transferências suspeitas foram feitas. Isso pode ser falsificado, gaguejou Mário. Mário, gritou Dona Lúcia, se aproximando dele. Eu estou cansada das suas mentiras. Há meses você chega em casa com dinheiro extra, dizendo que são bonificações do trabalho. A sala inteira estava em silêncio, assistindo ao drama se desenrolar. Dona Lúcia continuou. Eu encontrei extratos bancários escondidos no seu carro, contas que eu nem sabia que existiam. Lúcia, você não entende, tentou Mário. Eu entendo muito bem, ela respondeu furiosa. Você roubou o dinheiro da aposentadoria dessas pessoas e deixou seu patrão levar a culpa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mário, encurralado pelas evidências e pela própria esposa, desabou na cadeira. O promotor, vendo a mudança completa no caso, pediu um recesso para examinar todas as novas evidências. Durante o intervalo, Conceição se aproximou de Antônio. Patrão, por que o senhor não me contou que estava sendo chantageado? Antônio olhou para ela com lágrimas nos olhos. Conceição, como eu poderia envolver você nisso? Você tem família para cuidar, não podia arriscar que algo acontecesse com você. Mas o senhor não precisava enfrentar isso sozinho, disse ela, tocando gentilmente seu braço. Durante todos esses anos, o senhor sempre cuidou de todos nós como se fôssemos família. Antônio ficou emocionado. Conceição, eu nem sabia que você criava seus netos sozinha. Eu deveria ter perguntado mais sobre sua vida. Deveria ter oferecido mais ajuda. O senhor já ajudava, patrão, me dando um trabalho digno, me respeitando, nunca me humilhando como outros patrões fizeram no passado, respondeu ela. Por isso eu não podia deixar o senhor ser injustiçado. Nesse momento, Dr. Carlos, o advogado de defesa, se aproximou. Conceição, a senhora reuniu evidências que nem mesmo a investigação oficial encontrou. Como conseguiu fazer isso? Conceição ficou vermelha. Doutor, posso contar um segredo? Durante esses anos todos, eu tenho estudado direito de noite. Como assim? Perguntou Antônio, surpreso. Eu recolhia livros de direito que o senhor jogava fora quando renovava a biblioteca do escritório. Levava para casa e estudava com minha neta. Ela me ajudava com as palavras mais difíceis, explicou Conceição, constrangida. Sempre sonhei em ser advogada, mas nunca tive oportunidade quando jovem. Antônio ficou em silêncio, processando essa informação. Durante 15 anos, sua faxineira havia estudado direito em segredo, usando livros que ele descartava. Por que nunca me contou isso? Perguntou ele. Porque eu tinha vergonha, patrão.
uma mulher da minha idade, faxineira, sonhando em ser advogada. As pessoas riem quando falo isso, disse ela baixando a cabeça. Conceição, disse Antônio, tocando seu ombro, você acabou de fazer o trabalho de um investigador experiente. Reuniu evidências, montou um caso, salvou um homem inocente. Você já é uma advogada. Quando a sessão recomeçou, o promotor Dr. Ricardo fez uma declaração surpreendente. Meritíssimo, após examinar todas as evidências apresentadas pela senhora Conceição Silva, a promotoria reconhece que houve um erro gravíssimo neste processo. As evidências indicam claramente que o senhor Antônio Mendes é inocente e que o verdadeiro responsável pelo desvio dos fundos é o contador Mário Santos. O juiz concordou. Com base nas evidências apresentadas, declaro o réu Antônio Mendes inocente de todas as acusações e ordeno a prisão imediata do senhor Mário Santos por apropriação indébita e formação de esquema fraudulento. A sala explodiu em aplausos. Funcionários aposentados que estavam na plateia se levantaram, emocionados. Dona Rosa chorava de alívio, sabendo que seus direitos seriam preservados. Mário foi levado pelos oficiais de justiça, enquanto Dona Lúcia o olhava com uma mistura de tristeza e alívio. Ela se aproximou de Antônio. Senhor Antônio, me perdoe. Eu não sabia de nada disso. Se soubesse... Dona Lúcia, a senhora também foi vítima dele, respondeu Antônio com gentileza. Não se culpe por isso. Após a confusão inicial, quando todos começaram a se acalmar, Antônio fez algo que surpreendeu a todos. Ele se dirigiu até Conceição e, na frente de toda a sala, se ajoelhou diante dela. Conceição, você salvou minha vida, minha empresa e o futuro de todos os nossos funcionários, disse ele, com lágrimas nos olhos. Como posso retribuir isso? Levante daí, patrão, disse ela constrangida. O senhor não precisa fazer isso. Eu só fiz o que era certo. Não, Conceição, você fez muito mais que isso, disse Antônio, se levantando. Você me ensinou o que é coragem, o que é lealdade verdadeira. E agora eu quero fazer algo por você. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu estou oferecendo sociedade na empresa para você. 50% de tudo que eu construí. A sala ficou em silêncio total. Conceição olhou para ele como se não tivesse entendido. Patrão, o senhor está emocionado. Não precisa falar isso. Estou falando sério, Conceição. Você provou que tem mais integridade, mais inteligência e mais dedicação que qualquer pessoa que eu conheço, disse Antônio firmemente. A empresa precisa de alguém como você na direção. Conceição balançou a cabeça. Patrão, eu agradeço, mas eu não posso aceitar isso. Não seria justo com o senhor. Por que não seria justo? Perguntou ele. Porque o senhor construiu essa empresa com o suor do próprio rosto. Eu apenas fiz meu dever como funcionária e como ser humano, respondeu ela. Mas tem uma coisa que o senhor pode fazer por mim. Qualquer coisa, Conceição. Me ajude a terminar meus estudos de direito, de verdade numa faculdade. Eu quero me formar e abrir um escritório para defender pessoas humildes como eu, que não têm dinheiro para pagar advogados caros, disse ela, os olhos brilhando com determinação. Antônio sorriu pela primeira vez em meses. Conceição, será uma honra pagar seus estudos, e quando você se formar, eu quero ser seu primeiro cliente. Como assim, patrão? Quero que você me ajude a criar um programa de assistência jurídica gratuita para funcionários de pequenas empresas, explicou ele, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Conceição sentiu uma emoção profunda. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara fazer. Mas tem uma condição, disse Antônio. Qual, patrão? Pare de me chamar de patrão. Agora somos parceiros. 3 anos depois, uma pequena multidão se reunia no auditório da Faculdade de Direito do Centro de São Paulo. Era dia de formatura, e uma das formandas havia se tornado conhecida por sua história de determinação. Conceição Silva, aos 48 anos, estava finalmente recebendo seu diploma de bacharel em Direito. Na plateia, Antônio aplaudia com orgulho, ao lado dos netos de Conceição e de todos os funcionários da empresa. Durante esses 3 anos, muita coisa havia mudado. Mário havia sido condenado e estava cumprindo pena.
O dinheiro desviado foi recuperado e os funcionários aposentados tiveram seus direitos garantidos. A empresa não apenas se recuperou, mas cresceu significativamente. Conceição estudara incansavelmente, trabalhando meio período na empresa para ajudar na transição gerencial enquanto cursava a faculdade. Antônio havia cumprido sua promessa, pagando não apenas os estudos dela, mas também providenciando uma bolsa de estudos para sua neta mais velha. Conceição Silva, chamou o reitor. Ela subiu ao palco com passos firmes, usando o capelo e a beca que um dia pareceram um sonho impossível. Quando recebeu o diploma, procurou Antônio na plateia e acenou discretamente. Após a cerimônia, todos se reuniram para comemorar. Antônio se aproximou dela. Doutora Conceição, como soa bem isso? Ainda estou me acostumando, riu ela, mas tenho uma novidade para o senhor. Qual? Aluguei uma salinha no centro da cidade, Escritório de Advocacia Popular Conceição Silva, especializada em direito trabalhista e defesa de pessoas de baixa renda, disse ela orgulhosa. Conceição, isso é maravilhoso. E quando você vai começar a atender? Na segunda-feira. E meu primeiro caso será exatamente o que conversamos: criar o programa de assistência jurídica gratuita para pequenas empresas, respondeu ela. Antônio ficou emocionado. Você lembra da nossa conversa sobre como retribuir o que você fez por mim? Lembro. Agora eu sei a resposta. A melhor forma de retribuir foi ajudar você a realizar seu sonho. Porque seu sonho é ajudar outras pessoas, assim como você me ajudou, disse ele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Antônio, disse ela, usando o nome dele pela primeira vez. Posso fazer uma confissão? Claro. Durante todos esses anos eu não estudava direito só por sonho pessoal. Eu estudava porque sentia que um dia você precisaria de ajuda e eu queria estar preparada, disse ela emocionada. Como assim? Eu sempre notei que você carregava um peso nas costas, alguma preocupação que não dividia com ninguém. Sabia que um dia isso poderia se tornar um problema maior, explicou ela. Por isso me preparei. Antônio ficou sem palavras. Durante 15 anos, Conceição havia se preparado silenciosamente para ajudá-lo como uma guardiã invisível. Conceição, você me ensinou algo que nunca vou esquecer, disse ele finalmente. O quê? Que não existe pequena ou grande pessoa. Existe pequeno ou grande caráter. E você tem o maior caráter que já conheci na vida. 2 anos depois, o escritório de Conceição havia se tornado referência na região. Ela atendia principalmente funcionários domésticos, operários e pequenos comerciantes que não tinham recursos para contratar advogados caros. Sua reputação cresceu tanto que o tribunal onde foi inocentado, Antônio a convidou para ser mediadora voluntária em casos similares. Ela aceitou, sempre lembrando de sua própria experiência como pessoa simples, tentando ser ouvida pelo sistema. Numa manhã de sexta-feira, Conceição estava atendendo uma nova cliente, uma jovem doméstica que estava sendo demitida injustamente por sua patroa. A situação lembrava muito seu próprio passado. Doutora, a senhora acha que tenho chance de ganhar? Perguntou a moça, claramente nervosa. Filha, deixe-me contar uma coisa, disse Conceição, olhando nos olhos dela. Há 5 anos eu era faxineira como você. Ninguém acreditava que eu pudesse fazer alguma diferença no mundo. Mas quando você sabe que está certa, quando você tem a verdade do seu lado, até o sistema mais poderoso precisa escutar. Mas eu tenho medo, doutora. Medo de perder e ficar pior ainda. O medo é normal, querida. Eu também senti muito medo quando me levantei naquele tribunal para defender meu patrão. Mas sabe o que me deu coragem? O quê? Saber que se eu não fizesse nada, uma injustiça seria cometida. E injustiça não se combate com silêncio, disse Conceição com firmeza. A jovem sorriu pela primeira vez. A senhora vai me ajudar, então? Não só vou ajudar, como vou ensinar você a se defender sozinha no futuro, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Naquela tarde, Antônio apareceu no escritório de Conceição para uma de suas visitas regulares. Eles haviam mantido uma amizade sólida ao longo dos anos.
Como estão os negócios? Perguntou ele. Cada vez melhor. Esta semana consegui que 3 funcionários domésticos recebessem seus direitos trabalhistas em acordos, respondeu ela, organizando papéis na mesa. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você alguma vez se arrependeu de ter falado naquele tribunal? Sua vida mudou completamente por causa daquele momento. Conceição parou o que estava fazendo e refletiu. Antônio, sabe o que eu aprendi? Que a vida muda quando você decide agir conforme seus valores, não conforme seus medos. Explique melhor. Eu poderia ter ficado calada naquele dia. Você seria condenado injustamente, mas eu manteria meu emprego, minha segurança. Seria a escolha mais fácil, disse ela se sentando. E por que não fez a escolha mais fácil? Porque minha avó me ensinou que quando você vê algo errado acontecendo e tem o poder de mudar, você tem a responsabilidade de agir, mesmo que custe caro, explicou Conceição. Sua avó era uma mulher sábia. Era. Ela me dizia, filha, Deus não nos julga pelo que conseguimos na vida, mas pelo que fizemos com as oportunidades que Ele nos deu para ajudar o próximo. Antônio sorriu. E olha quantas pessoas você tem ajudado desde então. É exatamente isso que me realiza. Cada pessoa que sai daqui com seus direitos garantidos é uma vitória que vale mais que qualquer dinheiro, disse ela, olhando pela janela para o movimento da rua. Conceição, posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Pode. Naquele dia no tribunal, quando você se levantou para me defender, eu senti algo que nunca havia sentido antes, disse Antônio emocionado. O quê? Senti o que era ter alguém que acreditava em mim incondicionalmente. Minha própria família havia começado a duvidar, meus amigos se afastaram. Até eu mesmo estava duvidando da minha própria inocência, explicou ele. Antônio. Mas você não duvidou nem por um segundo. Você arriscou tudo por mim, sem pedir nada em troca. Isso me ensinou o que é amor verdadeiro, disse ele, as lágrimas correndo. Não foi só por você. Foi pela justiça, pela verdade, respondeu Conceição. Eu sei. E foi exatamente por isso que teve tanto valor. Você não me defendeu porque eu era seu patrão ou porque esperava algo em troca. Você me defendeu porque era o certo a fazer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, refletindo sobre como aquele momento havia transformado as vidas de ambos. Conceição, posso fazer um pedido? Disse Antônio finalmente. Claro. Eu gostaria de patrocinar uma bolsa de estudos permanente para pessoas que querem estudar direito, mas não têm condições financeiras, disse ele. Antônio, isso seria maravilhoso. Quero chamá-la de Bolsa Conceição Silva, Coragem para a Justiça, disse ele. Conceição ficou emocionada. Você não precisa fazer isso. Preciso sim. Quantas pessoas como você existem por aí, com potencial para fazer a diferença, mas sem oportunidade? Perguntou ele. Se conseguirmos formar mais advogados como você, vamos mudar muitas vidas. Aceito ajudar com o projeto, disse ela, mas com uma condição. Qual? Que os beneficiados assumam o compromisso de dedicar pelo menos 30% de seu tempo profissional para atendimento gratuito a pessoas carentes. Perfeito. Assim vamos criar uma rede de advogados comprometidos com a justiça social, concordou Antônio. 5 anos mais tarde, a Bolsa Conceição Silva já havia formado 15 advogados, que atuavam em várias cidades do interior de São Paulo. O programa havia se tornado modelo para outras iniciativas similares. Conceição, agora com 53 anos, havia se tornado uma referência em direito trabalhista. Seu escritório havia crescido, mas ela mantinha o foco no atendimento a pessoas de baixa renda. Numa tarde de terça-feira, ela estava preparando um caso complexo quando sua secretária anunciou: Doutora, tem um senhor aqui que diz que precisa muito falar com a senhora. Disse que é urgente. Quem é? Ele não quis se identificar, mas parece muito nervoso. Conceição pediu para que o homem entrasse. Era um senhor de cerca de 60 anos, bem vestido, mas com expressão de desespero. Em que posso ajudá-lo? Perguntou ela. Doutora, meu nome é Eduardo Carvalho. Sou empresário aqui da região. Estou sendo acusado de sonegar impostos.
Mas eu juro que nunca fiz isso, disse ele claramente desesperado. Conte-me mais detalhes, pediu Conceição. Meu contador desapareceu da noite para o dia, levando todos os documentos da empresa. Agora, apareceram evidências de sonegação que eu nunca vi na vida, explicou Eduardo. Conceição sentiu um arrepio. A situação era muito similar ao que Antônio havia passado. O senhor confia em alguém da sua empresa? Alguém que conhece bem sua rotina, seu caráter? Perguntou ela. Tem minha secretária, dona Helena. Ela trabalha comigo há 20 anos, mas ela é só uma funcionária simples, não entende de contabilidade. Senhor Eduardo, deixe-me dar um conselho. Procure essa dona Helena e pergunte se ela notou algo estranho no comportamento do contador nos últimos meses, disse Conceição. A senhora acha que ela pode ter visto alguma coisa? Senhor Eduardo, eu aprendi que as pessoas simples que trabalham em silêncio, às vezes são as que mais observam. Elas veem detalhes que passam despercebidos para todo mundo, explicou Conceição. Mas mesmo que ela tenha visto algo, quem vai acreditar na palavra de uma secretária contra evidências documentais? Senhor Eduardo, há 10 anos eu era uma faxineira que ninguém levava a sério. Mas quando a verdade está do seu lado, até o tribunal mais rígido precisa escutar, disse ela com convicção. Eduardo olhou para ela com esperança renovada. A senhora aceita meu caso? Aceito. Mas primeiro vamos conversar com dona Helena. E quero que o senhor me traga todos os documentos que ainda tem, por mais insignificantes que pareçam. Doutora, posso perguntar por que a senhora tem tanta certeza de que dona Helena pode ajudar? Conceição sorriu. Porque eu já estive no lugar dela e sei que pessoas como nós vemos coisas que outros não veem. Nossa sobrevivência sempre dependeu de observar os detalhes. Eduardo saiu do escritório mais esperançoso do que havia entrado. Conceição ficou pensando em como a vida era curiosa. Agora ela estava do outro lado, ajudando alguém que passava pela mesma situação que Antônio havia enfrentado. Naquela noite, ela ligou para Antônio. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O quê? Apareceu um caso no meu escritório que é quase idêntico ao seu de 10 anos atrás. Empresário honesto sendo incriminado pelo próprio contador, contou ela. Sério? E você vai aceitar o caso? Já aceitei. E sabe qual foi a primeira coisa que fiz? Qual? Mandei ele procurar a funcionária mais simples da empresa, a que ninguém dá importância. Porque tenho certeza de que ela viu algo importante, disse Conceição. Você aprendeu bem a lição, riu Antônio. Aprendi com o melhor professor, a própria vida. 2 semanas depois, dona Helena realmente havia feito a diferença. Ela não apenas havia notado as idas e vindas suspeitas do contador, como havia guardado cópias de documentos que ele pensou ter destruído. Eduardo foi inocentado, e mais um contador corrupto foi punido. O caso ganhou repercussão na imprensa local, e Conceição foi entrevistada sobre sua técnica de investigação baseada no depoimento de funcionários simples. Doutora Conceição, a senhora tem um método pouco convencional. Por que sempre procura as pessoas invisíveis nas empresas? Perguntou o jornalista. Porque essas pessoas não são invisíveis, nós é que não as vemos, respondeu ela. Durante anos eu fui uma dessas pessoas, e posso garantir que vemos tudo, ouvimos tudo, mas raramente somos perguntadas sobre alguma coisa. A senhora acredita que sua experiência como faxineira a torna uma advogada melhor? Com certeza. Ela me ensinou a dar voz a quem não tem voz, a enxergar provas onde outros veem apenas lixo e, principalmente, a nunca subestimar o conhecimento das pessoas simples, explicou ela. Qual conselho a senhora daria para pessoas que se sentem invisíveis na sociedade? Conceição refletiu antes de responder. Que lembrem sempre, você só é invisível para quem não quer ver sua importância, mas sua verdade, seu conhecimento, sua observação são valiosos. Um dia, quando menos esperar, alguém vai precisar exatamente do que você tem para oferecer. E para jovens que sonham em ser advogados, mas acham que não têm condições, que não desistam. O caminho pode ser mais longo e mais difícil, mas quando você conquista algo com esforço próprio, o valor é muito maior. E principalmente estudem sempre, mesmo que seja com livros velhos, mesmo que seja sozinhos.
O conhecimento abre portas que nem sabemos que existem. Após a entrevista, Conceição voltou para seu escritório e encontrou uma surpresa. Antônio estava lá, com um bolo e um sorriso no rosto. "O que é isso?" perguntou ela. "Estamos comemorando", disse ele. "Comemorando o quê?" 10 anos desde aquele dia no tribunal. 10 anos desde que você mudou minha vida e descobriu sua própria vocação, explicou Antônio. Conceição sorriu, lembrando-se de como estava nervosa naquele dia. Parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece que foi uma vida inteira atrás. Como você se sente olhando para trás? Grata. Grata por ter tido coragem de falar, grata por você ter me dado a oportunidade de estudar, grata por cada pessoa que consegui ajudar, disse ela emocionada. Conceição, posso fazer uma confissão? Claro. Às vezes eu me pergunto se tudo aquilo não foi uma bênção disfarçada, disse Antônio. Como assim? Se Mário não tivesse me incriminado, se eu não tivesse passado por aquela situação, talvez nunca descobríssemos seu potencial. Talvez você nunca tivesse se tornado advogada, nunca tivesse ajudado tantas pessoas, explicou ele. Conceição refletiu sobre essa perspectiva. É interessante pensar assim. Talvez as coisas ruins que nos acontecem sejam apenas formas de nos levar para onde realmente devemos estar. Exatamente. E olha onde você está agora. Respeitada, bem-sucedida, fazendo a diferença na vida das pessoas. É muito mais do que você poderia ter imaginado quando era faxineira. Antônio, posso contar uma coisa que nunca contei? Pode. Mesmo quando eu era faxineira, eu já me sentia realizada no meu trabalho com você, disse ela. Sério? Sério. Porque você sempre me tratou com dignidade, sempre reconheceu meu trabalho, sempre me fez sentir importante. Isso já era muito mais do que eu tinha em outros empregos, explicou Conceição. Mas agora você é dona do próprio destino. É verdade. Mas eu aprendi que a felicidade não vem da posição que ocupamos, e sim da forma como tratamos as pessoas ao nosso redor e do bem que conseguimos fazer no mundo. Antônio concordou. Você me ensinou isso também. Hoje eu trato meus funcionários de forma completamente diferente. Pergunto sobre suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades. E isso fez diferença? Enorme. A empresa nunca foi tão produtiva e, mais importante, nunca foi tão humana. Temos funcionários que inventam soluções criativas, que se dedicam mais, que sugerem melhorias. Tudo porque se sentem valorizados, disse ele. É impressionante como pequenas mudanças de atitude podem transformar tudo. Conceição, você tem planos para o futuro? Muitos. Quero expandir o programa de bolsas. Quero criar cursos de direitos trabalhistas para funcionários domésticos e operários. Quero escrever um livro sobre direito acessível, disse ela animada. Um livro? Sim. Um livro que explique direitos trabalhistas em linguagem simples, para que qualquer pessoa possa entender e se defender, explicou ela. Conceição, isso seria revolucionário. É exatamente essa a ideia. Democratizar o conhecimento jurídico. Quantas pessoas são exploradas simplesmente porque não sabem que têm direitos? Posso financiar a publicação e distribuição gratuita desse livro? Ofereceu Antônio. Pode, mas com uma condição, disse ela sorrindo. Qual? Que na capa esteja escrito: dedicado a todos os trabalhadores invisíveis que mantêm o mundo funcionando. 2 anos depois, o livro Direitos Simples, Justiça para Todos se tornou um fenômeno, distribuído gratuitamente em sindicatos, associações de bairro e escolas técnicas. O livro ensinou milhares de pessoas a reconhecer e defender seus direitos trabalhistas. Conceição havia se tornado uma referência nacional em direito acessível. Recebia convites para palestras em universidades, congressos jurídicos e eventos sociais. Numa dessas palestras, uma jovem estudante de direito fez uma pergunta que a marcou profundamente. Doutora Conceição, a senhora já se sentiu intimidada por colegas advogados que estudaram em universidades famosas, enquanto a senhora estudou mais tarde na vida? No começo, sim, respondeu Conceição honestamente. Eu me sentia inferior. Achava que meu conhecimento valia menos porque não tinha o mesmo pedigree acadêmico dos outros. E como superou isso?
Quando percebi que a verdadeira medida de um advogado não é onde ele estudou, mas quantas pessoas ele consegue ajudar. E principalmente quando entendi que minha experiência de vida me dava algo que nenhuma universidade poderia ensinar: empatia real pelos clientes, explicou ela. Que conselho daria para quem está começando na advocacia? Lembrem-se sempre de que nós, advogados, somos pontes entre a lei e as pessoas. Se você não consegue explicar um direito de forma que uma faxineira entenda, então você não entendeu direito esse direito, disse Conceição, arrancando risos e aplausos da plateia. Após a palestra, uma professora veterana da faculdade se aproximou dela. Doutora Conceição, posso fazer um convite? Claro. Gostaríamos que a senhora desse aulas sobre direito social aplicado aqui na nossa faculdade. Seria uma matéria nova, focada em ensinar nossos alunos a trabalhar com pessoas de baixa renda. Conceição ficou emocionada. Professora, seria uma honra, mas posso sugerir que parte das aulas seja dada em comunidades carentes, para que os alunos vejam na prática a realidade dos futuros clientes. Excelente ideia. Assim eles aprenderão que direito não se faz só em escritórios luxuosos. Exatamente. Eles precisam entender que a verdadeira advocacia muitas vezes acontece na cozinha da casa de uma doméstica ou no pátio de uma fábrica. Conceição aceitou o convite e se tornou professora universitária aos 55 anos. Suas aulas se tornaram as mais concorridas da faculdade, porque ela ensinava direito através de casos reais, histórias emocionantes e exemplos práticos. Um dia, durante uma aula sobre ética profissional, um aluno fez uma pergunta provocativa. Professora, a senhora não acha que é utopia acreditar que todos os advogados vão trabalhar de graça para pessoas carentes? Não estou pedindo para trabalhar de graça, respondeu Conceição. Estou pedindo para trabalhar com propósito. Qual a diferença? Quando você trabalha com propósito, você encontra formas criativas de sustentar sua prática enquanto ajuda quem precisa. Por exemplo, cobre preço normal de clientes que podem pagar e use parte desse dinheiro para subsidiar casos de pessoas carentes, explicou ela. Mas isso é viável economicamente? Perfeitamente viável. No meu escritório, 40% dos casos são pagos normalmente, 40% são com desconto para pessoas de classe média baixa e 20% são gratuitos para pessoas realmente carentes. E o escritório se sustenta tranquilamente. E como a senhora escolhe quem atender gratuitamente? Simples. Atendo gratuitamente quem me procura usando a roupa de trabalho, quem chega de ônibus, quem traz os documentos numa sacola de supermercado, disse ela sorrindo. São sinais de que a pessoa realmente precisa. Um aluno levantou a mão. Professora, isso não é um critério muito superficial? Pode parecer, mas funciona, porque essas pessoas não têm tempo para fingir. Elas vêm direto do trabalho porque não podem faltar, chegam de ônibus porque não têm carro e guardam documentos importantes onde conseguem, explicou Conceição. A senhora tem algum caso que a marcou especialmente? Perguntou uma aluna. Conceição pensou por um momento. Tem sim. Uma moça que trabalhava de babá e foi demitida porque se recusou a fazer horas extras não pagas. Ela chegou no meu escritório chorando, dizendo que precisava do dinheiro para comprar leite para o filho pequeno. E o que aconteceu? Descobrimos que a patroa devia não só as horas extras, mas também férias vencidas e 10º salário. No total, era quase 1 ano de salário, contou Conceição. A patroa pagou? No início tentou intimidar a moça. Disse que ia dar um jeito de prejudicá-la com outros empregadores. Mas quando mostrei todas as provas e expliquei as consequências legais, ela preferiu fazer um acordo. E a babá conseguiu receber tudo? Conseguiu. E sabe o que ela fez com o dinheiro? Perguntou Conceição. O quê? Comprou uma pequena loja de roupas infantis e hoje sustenta a família trabalhando para si mesma. Nunca mais precisou ser humilhada por patrão. A sala ficou em silêncio, absorvendo a história. Vocês entendem por que faço esse trabalho? Perguntou Conceição. Não é só sobre ganhar um processo. É sobre dar dignidade para pessoas
que a sociedade tenta manter invisíveis. Um aluno comentou: "Professora, a senhora inspira a gente, mas às vezes parece difícil ter tanta coragem para enfrentar pessoas poderosas." "Filho, deixe-me contar um segredo. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim", disse Conceição. "Como a senhora consegue fazer isso?" "Lembro sempre de onde vim. Lembro que um dia eu era aquela pessoa assustada, pedindo ajuda, sem saber se alguém ia me escutar. E lembro que, se alguém não tivesse me dado a chance de falar naquele tribunal, minha vida seria completamente diferente hoje." "A senhora se refere ao caso do seu ex-patrão?" "Exatamente. Aquele momento me ensinou que, às vezes, somos a única esperança que uma pessoa tem, e isso é uma responsabilidade que não podemos levar levianamente." Após a aula, Conceição voltou para seu escritório e encontrou uma mensagem emocionante na secretária eletrônica. Era de Eduardo, o empresário que ela havia defendido anos atrás. "Doutora Conceição, é o Eduardo Carvalho. Queria agradecer mais uma vez pelo que a senhora fez por mim. Hoje minha empresa emprega 50 pessoas e eu faço questão de tratá-las da forma que aprendi observando a senhora. Minha filha está se formando em Direito e disse que quer seguir o exemplo da senhora. Muito obrigado por me ensinar que pessoas simples podem mudar o mundo." Conceição sorriu, lembrando-se de como Eduardo estava desesperado quando a procurou. Agora, ele era um empresário bem-sucedido e, mais importante, um patrão justo. Naquela noite, ela jantou com Antônio como faziam toda a última sexta-feira do mês. Era um ritual que mantinham há anos. "Como foi a aula hoje?" perguntou ele. "Muito boa. Os alunos estão cada vez mais interessados em advocacia social", respondeu ela. "Conceição, posso fazer uma observação?" "Claro. Você não percebe, mas está criando uma geração inteira de advogados diferentes. Alunos que saem da universidade já pensando em como ajudar pessoas carentes, não só em como ganhar dinheiro. Você acha? Tenho certeza. No mês passado, 3 ex-alunos seus abriram escritórios de advocacia popular em cidades do interior. Estão seguindo exatamente seu modelo", contou Antônio. "Sério? Não sabia disso." "É verdade, e sabe o que mais? Eles estão espalhando sua filosofia para outros lugares. É como uma semente que você plantou e está germinando em vários lugares ao mesmo tempo." Conceição ficou emocionada. "Antônio, às vezes eu penso se realmente estou fazendo diferença ou se é só impressão minha." "Conceição, você transformou não só sua própria vida, mas a vida de centenas de pessoas diretamente e indiretamente está mudando a vida de milhares através dos advogados que está formando", disse ele com convicção. "Quando você coloca assim, parece grandioso demais para uma ex-faxineira. É exatamente por ter sido faxineira que você consegue fazer tudo isso. Você entende as pessoas, fala a língua delas, conhece suas dificuldades", explicou Antônio. "Sabe o que mais me realiza?" "O quê?" "Quando uma pessoa sai do meu escritório sorrindo, sabendo que seus direitos foram respeitados. É uma sensação que nenhum dinheiro do mundo pode comprar." "Conceição, posso fazer mais uma confissão?" "Pode. Durante todos esses anos observando seu trabalho, você me ensinou que sucesso verdadeiro não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você oferece para o mundo." "Antônio, você sempre foi uma pessoa generosa. Não como deveria ser. Antes do que aconteceu comigo, eu era um empresário focado apenas nos lucros. Tratava bem meus funcionários, mas não pensava neles como pessoas com sonhos e dificuldades", admitiu ele. "E agora? Agora eu conheço a história de cada funcionário, sei quem tem filhos na escola, quem tem pais idosos, quem está lutando para comprar a casa própria, e tento ajudar quando posso. Isso é lindo, Antônio. E aprendi tudo isso observando você. Você sempre soube dessas coisas sobre as pessoas ao seu redor." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, refletindo sobre como suas vidas haviam se entrelaçado de forma tão significativa. "Conceição, tenho uma proposta para você", disse Antônio finalmente. "Qual?" "Que tal criarmos uma fundação?
Uma organização que una tudo o que estamos fazendo: as bolsas de estudo, os cursos de direitos trabalhistas, a distribuição gratuita do seu livro, sugeriu ele. Uma fundação seria interessante. Mas com que objetivo principal? Democratizar o acesso à justiça. Fazer com que conhecimento jurídico básico chegue a todas as pessoas, independente de classe social ou nível de educação, explicou Antônio. Antônio, essa é uma ideia incrível. Poderíamos criar núcleos em várias cidades, treinar multiplicadores. Exatamente. E o melhor, poderíamos usar sua metodologia focando sempre nas pessoas invisíveis da sociedade. Como você imagina que funcionaria? Núcleos locais em comunidades carentes, com atendimento jurídico gratuito, cursos de direitos básicos e orientação para pequenos empreendedores, disse Antônio animado. E poderíamos treinar líderes comunitários para serem multiplicadores, acrescentou Conceição. Perfeito. Assim, a própria comunidade se empodera para resolver seus problemas. Antônio, mas isso vai dar muito trabalho e exigir muito investimento. Conceição, há 15 anos você arriscou tudo para salvar um homem que nem era sua família. Agora eu quero arriscar tudo para salvar as pessoas que você me ensinou a enxergar, disse ele emocionado. Você tem certeza disso? Absoluta. Qual é o sentido de ter sucesso empresarial se não posso usar esse sucesso para fazer o bem? Conceição ficou em silêncio, imaginando as possibilidades. Antônio, se fizermos isso vai ser para o resto da vida. É um compromisso muito sério. Conceição, quando você falou naquele tribunal, também assumiu um compromisso para o resto da vida. E olha no que deu, respondeu ele. Está bem, vamos criar a fundação. Mas eu tenho um pedido. Qual? Que o primeiro núcleo seja aberto no bairro onde eu cresci, onde ainda moram meus netos. Quero que as crianças de lá vejam que é possível sonhar grande. Fechado. E qual seria o nome da fundação? Conceição pensou por um momento. Fundação Voz e Vez. Porque é isso que fazemos. Damos voz para quem não tem e vez para quem nunca teve oportunidade. Conceição. Esse nome é perfeito. Um ano depois, a Fundação Voz e Vez havia aberto seu primeiro núcleo na periferia de São Paulo, exatamente no bairro onde Conceição cresceu. O local funcionava numa casa simples, mas estava sempre cheio de pessoas buscando orientação jurídica e participando dos cursos de direitos básicos. No dia da inauguração oficial, Conceição estava nervosa como há muito tempo não ficava, não pela responsabilidade do evento, mas porque havia convidado pessoas muito especiais, seus antigos patrões, colegas faxineiras de outros tempos, e principalmente a família de Antônio. Conceição, você está bem? Perguntou Antônio, notando seu nervosismo. Estou lembrando de quando eu era criança e brincava nessa rua. Nunca imaginei que um dia voltaria aqui como advogada, para inaugurar uma fundação, disse ela olhando ao redor. A vida tem dessas surpresas. Antônio, posso confessar uma coisa? Claro. Durante todos esses anos, às vezes eu acordo e ainda não acredito que tudo isso é real. Ainda me sinto como a faxineira insegura que trabalhava limpando escritórios. Conceição, isso não é problema, isso é humildade. E é exatamente essa humildade que faz você ser tão boa no que faz, disse Antônio. Como assim? Porque você nunca esqueceu de onde veio, nunca perdeu a capacidade de se colocar no lugar de quem precisa de ajuda. Isso é um dom raro. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Conceição fez um discurso que marcou todos os presentes. Meus amigos, quando eu era criança neste bairro, minha avó me dizia que cada pessoa tem uma missão na vida, mas que às vezes demora muito tempo para descobrirmos qual é essa missão. Hoje eu sei qual é a minha. Usar a lei para proteger os fracos. Dar voz aos silenciados e ensinar que conhecimento é a arma mais poderosa contra a injustiça. A plateia aplaudiu emocionada. Na primeira fila, Dona Rosa, a ex-funcionária aposentada que havia sido beneficiada anos atrás, secava as lágrimas. Esta fundação não é minha nem do Antônio, continuou Conceição. Ela é de vocês,
de cada pessoa que já se sentiu pequena demais para lutar pelos próprios direitos, de cada trabalhador que já foi humilhado por não conhecer a lei. Mais aplausos. Antônio observava orgulhoso, lembrando-se da faxineira tímida que havia se tornado aquela mulher eloquente e segura. Mas principalmente, disse Conceição elevando a voz, esta fundação é para provar que não importa de onde você vem, não importa sua idade, sua profissão ou sua classe social. Se você tem a verdade do seu lado e coragem para lutar, você pode mudar não só sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. O discurso terminou com uma salva de palmas que durou vários minutos. Pessoas se aproximavam para cumprimentar Conceição, contar suas histórias, pedir conselhos. Uma senhora idosa, apoiada numa bengala, se aproximou dela. Doutora, meu nome é Zilda. Eu conheci a sua avó. Sério? Perguntou Conceição, surpresa. Sua avó era parteira aqui no bairro. Ela me ajudou no nascimento de todos os meus filhos, contou a senhora. Ela sempre dizia que você seria especial, que faria algo grande na vida. Conceição ficou emocionada. Ela realmente dizia isso? Dizia sim. Ela falava que você tinha olho de justiceira, que notava quando as coisas não estavam certas e ficava incomodada até resolver. Riu a senhora Zilda. Minha avó me faz falta todos os dias. Filha, ela está vendo tudo de lá de cima e deve estar muito orgulhosa. Você realizou exatamente o que ela profetizou para a sua vida. Após a cerimônia, quando todos já haviam ido embora, Conceição e Antônio ficaram sozinhos na sede da fundação, organizando os últimos detalhes. Como você se sente? Perguntou ele. Completa, respondeu ela sem hesitar. Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Conceição, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode. Você alguma vez imaginou que sua vida poderia ser assim quando se levantou naquele tribunal? Conceição pensou cuidadosamente. Não, nunca imaginei nada parecido com isso. Naquele momento, eu só queria impedir uma injustiça. Não estava pensando no futuro, estava pensando no presente. E isso que é interessante. Você não agiu esperando recompensa, agiu por princípio. Exatamente. E talvez seja por isso que as coisas se encaixaram tão bem depois. Quando você age pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. Conceição, você tem algum arrependimento na vida? Um só, disse ela, surpreendendo Antônio. Qual? Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar coragem. Imagina quantas pessoas eu poderia ter ajudado se tivesse me manifestado antes. Conceição, você não pode pensar assim. Cada coisa tem seu tempo certo. Se você tivesse falado antes, talvez não tivesse o conhecimento e a maturidade necessários para fazer tudo o que fez depois. Pode ser. Mas às vezes me pergunto quantas injustiças acontecem porque as pessoas que poderiam fazer alguma coisa ficam em silêncio. É verdade. Mas agora você está ensinando outras pessoas a não ficarem em silêncio. Está criando uma geração de pessoas corajosas. Antônio, posso te contar qual é meu maior sonho agora? Pode. Que um dia a Fundação Voz e Vez seja tão bem sucedida que não precise mais existir. Que todas as pessoas conheçam seus direitos, que todos os trabalhadores sejam respeitados, que nenhuma injustiça seja aceita em silêncio. Conceição, esse é um sonho lindo. E sabe o que mais? É um sonho possível. Você acha? Tenho certeza. Porque você me provou que uma pessoa decidida pode mudar tudo. Se uma faxineira conseguiu se tornar advogada respeitada e transformar a vida de centenas de pessoas, então qualquer coisa é possível. Conceição sorriu, lembrando-se de toda a jornada que havia percorrido. De faxineira invisível à advogada respeitada, de mulher silenciosa à porta-voz dos oprimidos, de pessoa que recebia ordens a líder que inspirava mudanças. Antônio, obrigada, disse ela finalmente. Por quê? Por ter me dado a chance de estudar, por ter acreditado em mim quando nem eu mesma acreditava, por ter me ensinado que parceria verdadeira é isso. Duas pessoas trabalhando juntas para fazer o bem. Conceição, eu que agradeço. Você me salvou de uma condenação injusta, mas mais que isso, você me ensinou a ser uma pessoa melhor. Eles se abraçaram. Dois amigos unidos por uma experiência que havia transformado as vidas de ambos.
e, indiretamente, as vidas de centenas de outras pessoas. 5 anos depois, a Fundação Voz e Vez já tinha núcleos em 15 cidades do estado de São Paulo. Conceição, agora com 60 anos, continuava ativa como coordenadora geral, mas havia formado uma equipe de advogados jovens que compartilhavam sua filosofia. Antônio, aos 65 anos, havia se aposentado da empresa para se dedicar integralmente à fundação. Sua experiência empresarial era fundamental para a gestão e expansão dos trabalhos. Numa tarde de sexta-feira, eles estavam reunidos para planejar a expansão para outros estados, quando Conceição recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua vida. Doutora Conceição, aqui é do Ministério da Justiça de Brasília. A senhora poderia conversar conosco sobre um convite especial? Claro. Do que se trata? O governo está criando um programa nacional de democratização do acesso à justiça e gostaríamos de convidá-la para coordenar o projeto. Conceição ficou surpresa. Um programa nacional? Isso mesmo. Baseado no sucesso da Fundação Voz e Vez, queremos implementar núcleos similares em todo o país. A senhora teria interesse em liderar esse projeto? Conceição olhou para Antônio, que havia escutado a conversa. Ele acenou positivamente. Preciso conversar com minha equipe, mas em princípio tenho interesse. Qual seria o escopo do programa? Núcleos de atendimento jurídico gratuito em 1.000 municípios brasileiros, formação de multiplicadores locais e criação de uma rede nacional de orientação de direitos básicos. Após desligar, Conceição ficou em silêncio por alguns minutos. O que você está pensando? Perguntou Antônio. Estou pensando que é uma oportunidade incrível de levar nosso trabalho para todo o Brasil. Mas também é uma responsabilidade enorme. Conceição, você tem medo? Não exatamente medo. Tenho receio de não conseguir manter a qualidade do atendimento num projeto tão grande. Nossa força sempre foi o atendimento personalizado, humanizado. E por que isso mudaria? Projetos governamentais tendem a virar burocracia, e burocracia é exatamente o contrário de tudo que fazemos aqui. Então a solução é garantir que não vire burocracia, disse Antônio. Como? Estabelecendo desde o início que a metodologia será exatamente a que usamos: atendimento humano, escuta ativa e foco nas pessoas invisíveis da sociedade. Conceição refletiu sobre a proposta. Antônio, se aceitarmos isso, nossa vida vai mudar completamente de novo. E qual o problema? Não é a primeira vez que nossas vidas mudam para melhor quando decidimos assumir novos desafios. É verdade, mas agora temos 60 anos. Não sei se tenho energia para começar tudo de novo. Conceição, você não vai começar de novo. Você vai expandir algo que já deu certo, corrigiu Antônio. Mesmo assim, seria muito trabalho. Seria. Mas pense nas pessoas que poderiam ser ajudadas. Milhares de brasileiros que hoje não têm acesso à orientação jurídica básica. Conceição sorriu. Você está me convencendo, não está? Estou tentando te ajudar a decidir com o coração, como você sempre fez. E o que meu coração está dizendo? Só você pode responder isso. Conceição fechou os olhos e pensou em tudo o que havia construído até ali. Pensou na faxineira insegura que um dia havia sido. Pensou no homem desesperado que havia salvado. Pensou em cada pessoa que havia ajudado ao longo dos anos. Meu coração está dizendo que não posso desperdiçar essa oportunidade, disse ela finalmente. Então já temos a resposta. Mas vou aceitar com uma condição. Qual? Que você venha comigo para Brasília. Não consigo fazer isso sem minha dupla. Antônio sorriu. Conceição, eu ia ficar ofendido se você não me convidasse. 6 meses depois, Conceição estava em Brasília, coordenando o maior programa de democratização do acesso à justiça da história do Brasil. O programa Brasil Justiça para Todos estava sendo implementado em diferentes regiões do país, sempre seguindo a metodologia humanizada que ela havia desenvolvido. O escritório da coordenação ficava num prédio moderno, mas Conceição havia insistido em manter o ambiente simples e acolhedor. As paredes eram decoradas com fotos dos núcleos espalhados pelo país e depoimentos de pessoas atendidas. Numa manhã de quarta-feira, ela estava revisando relatórios quando sua assistente anunciou: Doutora Conceição,
Tem uma senhora aqui que insiste em falar com a senhora. Diz que é sobre algo muito importante. Pode mandar entrar. A mulher que entrou era uma senhora negra de aproximadamente 70 anos, vestindo roupas simples, mas impecáveis. Doutora Conceição, meu nome é Benedita. Vim aqui de Pernambuco só para conhecer a senhora. Dona Benedita, que honra. Por que quis me conhecer? Porque a senhora mudou a vida da minha neta, disse a senhora emocionada. Como assim? Minha neta é doméstica em Recife. Estava sendo explorada pela patroa, trabalhando 7 dias por semana sem folga, sem férias. Quando procurou o núcleo da fundação lá em Recife, conseguiu orientação e recuperou todos os direitos, explicou Dona Benedita. Que bom. Fico muito feliz em saber disso. Mas tem mais, doutora. Com o dinheiro que recebeu, minha neta conseguiu abrir uma pequena creche no bairro. Agora, ela emprega 4 pessoas e atende 20 crianças carentes. Conceição ficou emocionada. Dona Benedita, isso é maravilhoso. Doutora, a senhora não imagina o que representa para pessoas como nós ter alguém que nos entende, que fala nossa língua, que conhece nossas dificuldades. Dona Benedita, eu venho do mesmo lugar que vocês. Sei exatamente o que é se sentir pequena diante da lei. Por isso mesmo. A senhora prova que é possível sair da invisibilidade e ajudar outras pessoas a saírem também. Dona Benedita então tirou um embrulho da bolsa. Trouxe isso para a senhora. Era um bordado feito à mão com os dizeres: obrigada por nos ensinar que a justiça também é nossa. Dona Benedita, isso é lindo. Vou guardar para sempre. Doutora, posso fazer um pedido? Claro. Continue fazendo esse trabalho. Tem muita gente que ainda precisa da senhora. E, principalmente, nunca esqueça de onde veio, porque é isso que faz a senhora ser especial. Após a saída de Dona Benedita, Conceição ficou sozinha no escritório, olhando o bordado. Antônio chegou e a encontrou assim. O que aconteceu? Perguntou ele. Uma senhora veio de Pernambuco só para me agradecer por termos ajudado a neta dela, contou Conceição. E isso te deixou triste? Não, me deixou reflexiva. Às vezes, eu me pergunto se mereço toda essa gratidão. Conceição, você merece cada palavra de agradecimento que recebe. E sabe por quê? Por quê? Porque você poderia ter se acomodado depois que conseguiu mudar sua própria vida. Poderia ter aberto um escritório luxuoso, atendido só clientes ricos, vivido confortavelmente, mas escolheu dedicar sua vida a ajudar quem não tem voz. Antônio, eu só faço o que acho certo. Exatamente. E é por isso que você merece todo o reconhecimento. Porque faz o certo mesmo quando é difícil, mesmo quando não há recompensa garantida. Sabe o que mais me marca nessas histórias que recebo? O quê? É que as pessoas não estão só agradecendo por terem recuperado dinheiro ou ganhado processos. Elas estão agradecendo por terem recuperado a dignidade, por terem aprendido que tem valor. E isso não tem preço. Exatamente. Uma pessoa que conhece seus direitos se comporta diferente no mundo. Ela não aceita humilhação, não se sujeita à exploração, ensina os filhos a se respeitarem. Conceição, você não mudou só vidas individuais. Você está mudando gerações. É uma responsabilidade grande, Antônio. É, mas você já provou que consegue carregar essa responsabilidade. Naquela noite, Conceição estava em seu apartamento em Brasília, olhando pela janela à vista da cidade iluminada. Seu telefone tocou. Era sua neta, ligando de São Paulo. Vó, como você está? Bem, querida. E você? Como vão os estudos? Vó, quero te contar uma coisa. Decidi que vou fazer direito como você. Conceição sorriu. Que alegria! Mas tem certeza de que é isso que você quer? Tenho, vó. Quero continuar o trabalho que você começou. Quero ajudar pessoas como nossa família sempre precisou de ajuda. Minha querida, fico muito orgulhosa. Mas lembre-se, você tem que escolher essa carreira porque acredita nela, não só para me agradar. Vó, eu cresci vendo a senhora transformar a vida das pessoas através da advocacia. Cresci sabendo que nossa família saiu da pobreza porque a senhora teve coragem de estudar e lutar. Quero fazer a mesma coisa para outras famílias. Então você tem minha bênção total.
E quando se formar já tem lugar garantido na equipe da fundação. Vó, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora às vezes se sente cansada de lutar sempre pelos outros? Conceição refletiu antes de responder. Querida, lutar pelos outros não me cansa. O que me cansaria seria ficar parada vendo injustiças acontecerem e não fazer nada. A senhora é minha inspiração, vó. E você é minha renovação de esperanças, minha filha. Saber que você vai continuar esse trabalho me dá certeza de que tudo valeu a pena. Após desligar, Conceição se preparou para dormir, pensando em como a vida era surpreendente. Da faxineira invisível havia se tornado referência nacional, e agora estava formando a próxima geração de defensores da justiça social. Fim da história. Queridos ouvintes, agora contem para nós. O que acharam da trajetória de Conceição? Vocês conhecem pessoas corajosas assim? Deixem suas histórias nos comentários. E não esqueçam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para mais histórias inspiradoras.